Ok. Muito bem, pessoal. Nós vamos agora abrir para perguntas, tá? Vamos aproveitar a ocasião dessa segunda sequência da aula para podermos esclarecer as nossas perguntas em relação ao tópico. Eu falei alguns pontos somente, o assunto é bem abrangente, né? Em relação a esse aspecto de salto para o infinito, que é a festa de Pêssar. Em muitos aspectos, nós analisamos essa dinâmica de Deus, do infinito se revelando no finito. Foi a primeira vez que Deus se revelou no meio de uma multidão e dentro de um país e dentro de uma realidade que era a escravidão do Egito e que era a civilização faraônica. Deus se revelou lá no meião de tudo. Foi uma revelação assim, no meio de todo mundo. E por isso que aconteceram aqueles grandes milagres. Mas isso propiciou com que o povo de Israel pudesse sair da onde estava e se lançar e aceitar o desafio de Hashem de transformar o mundo num mundo melhor, né? Através da dinâmica do estudo da Torá e da prática das mitzvot. Muito bem. Essa é a ideia básica. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, algum acréscimo sobre aquilo que nós falamos? Por gentileza, tenham a bondade. Ravi, você tinha comentado a respeito do povo que eles viviam oprimidos, né, pela opressão do faraó. Leandro, tudo bem? Isso, sou eu, Ravi. Sou eu, Leandro. Sim. Maravilha. Então, acontecia assim com esse povo, o que aconteceu com eles, na verdade? Teve pessoas que tentaram tirar sua própria vida pela forma como o povo era muito, assim, sofrido, né, judiado, né, até ser libertado. Aconteceu essas pessoas adoecerem, essas pessoas não querem mais viver, ou Então, não? veja, a maioria do povo de Israel nas gerações anteriores não foi liberta do Egito. Então tem uma série de ideias de que esses judeus tiveram que voltar em outras vidas, etc., para conseguirem essa redenção pessoal, né? Mas a maioria dos judeus, só os judeus daquela geração que foram libertos, mas em 210 anos muita gente morreu totalmente desanimada, né? Achando que não haveria perspectivas para a redenção. Então, foi muito difícil, mas foi o acúmulo do... A gente também não entende, a filosofia racídica explica de uma forma muito complexa e profunda, mas é um grande questionamento. O porquê do sofrimento? Por que Deus faz a pessoa sofrer e, através do sofrimento, ela consegue crescer espiritualmente? Não é desejável o sofrimento, mas quando ele vem, é para um propósito maior. As pessoas têm medo. Quem não tem medo de sofrer? Ninguém quer sofrer. Sofrimento, em maior ou menor intensidade, incomoda a gente. Muito pelo contrário. Fica até difícil servir a Deus. Uma pessoa que sofre muito, ela tem dificuldade em servir a Deus. Então, a gente tem que pedir, em última instância, que Deus poupe os nossos sofrimentos para que nós possamos nos dedicar mais a Hashem. E, na verdade, quando a pessoa se eleva espiritualmente, o sofrimento acaba, né? Lá foi uma exceção, que o povo de Israel estava num beco sem saída. Se Deus não se revelasse, eu não sei o que seria do povo de Israel, né? Inclusive, somente uma parte do povo de Israel saiu do Egito. Uma parte maior não saiu do Egito, porque nem quiseram sair. O mínimo que Deus pedia de todos é que quisessem sair. Se a própria pessoa não quiser sair, então jamais o interesse pode ser maior de outro que não a própria pessoa em sair das suas próprias limitações, né? Então, por um lado, aqueles que saíram quiseram sair, mas não tinham a iniciativa de poder sair ou de
fazer algo para mudar a situação, mas houve aqueles que não quiseram sair. E esses que não quiseram sair acabaram perecendo lá no Egito, né? Interessante, Fábio. Eu só quero acrescentar um pouquinho desse conceito, até mesmo do próprio Moisés, você ter comentado sobre ele um pouco. E eu queria saber se o Moisés ele era mesmo um homem assim comum ou um homem totalmente espiritual que é fora do nossa compreensão e por que Moisés ele não pôde entrar no tabernáculo no momento quando a glória do Eterno invadiu e preencheu de santidade, sendo que Moisés ele estava no alto do monte por 40 dias. Moisés esteve também no dia que a presença do Eterno foi em uma fenda, né? E a glória do Eterno, ele pôde ver a costa do Eterno, mas não pôde ver a face. Então, Moisés teve um dos maiores momentos, assim, de santidade, conexão com o Eterno. E por que não pôde estar dentro do tabernáculo no dia que o Eterno preencheu de santidade e não pôde entrar? Então, para termos uma ideia de quem é, ou seja, Moshe Rabbeinu, nosso mestre, Moshe, até que Deus se revelasse para ele já tinha um conhecimento de outras formas de toda a Torá, inclusive da mística do judaísmo, inclusive da Kabbalah. Ele usou um nome explícito de Deus para tirar a vida daquele egípcio que estava tentando assassinar um escravo judeu. Os comentários dizem que Moshe não tocou nem no fio de cabelo daquele egípcio. Ele usou um nome cabalístico de Deus. Para usar um nome cabalístico de Deus, significa que Moshe já sabia, de alguma forma, toda a Torá, mesmo antes dela ter sido dada, em primeiro lugar. Se nós pudéssemos vislumbrar no campo espiritual a alma de Abraham, Isaac. Sim, nós vamos responder a segunda parte da pergunta do Leandro. Por que que Deus pediu que Moshe esperasse a glória divina preencher, enquanto Hashem estivesse preenchendo o espaço, a Shekinah, a presença divina preenchendo o espaço do tabernáculo, do santuário, Moshe não poderia entrar. Então, na verdade, Hashem quis o tempo todo dar uma lição de humildade para Moshe, porque por maior que Moshe fosse, Moshe, diante de Deus, não existe diferença nenhuma entre Moshe e outros seres humanos. Diante da essência maior de Deus, não existe mais nada além de Hashem. Então, se a gente pega o número 1 e o número 1 trilhão é 1 trilhão de vezes mais do que a unidade, do que um. Não há quase que parâmetro de comparação entre 1 trilhão e um. 1 trilhão são 1.000 bilhões, que são 1.000 milhões, que são 1.000 milhares e que são 1.000 unidades. É um outro nível de grandeza, 1 trilhão, muito diferente de uma unidade. Mas perante o infinito, o número 1 e o número 1 trilhão não possuem diferença alguma, porque diante do infinito, nada é comparável ao infinito. Então, Hashem quis mostrar com essa atitude, revelação de Deus, e que Moshe teria que esperar a glória divina preenchendo, enquanto estivesse lá a glória divina, Moshe não entraria. Isso significa que, diante de Deus, nem Moshe é alguém diante de Deus. Nem Moshe, com a sua grandeza, pode ser destacado, porque diante da glória divina não existe absolutamente mais nada. Nem mesmo Moshe. Certo? Incrível. Obrigado. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a ocasião. Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto isso,
o Corban de Pessa, era necessário mesmo acontecer o Corban? Para Então, sair na verdade, foi uma manifestação de Deus. Foi a vontade de Deus. Na verdade, os mundos espirituais existem infinitos desdobramentos de cada mitzvah da Torá. O Corban Pesach, ele não é enumerado. Ah, desculpe. Ele era, sim, ele é uma das 613 mitzvot, quando existia o templo sagrado, o Beit HaMikdash em Jerusalém. Então, naquela ocasião, toda a véspera de Pesach, o povo de Israel fazia o Corban Pesach, né? Então, a ideia era de que é uma das vontades de Hashem. Então, a necessidade, a vontade de Deus está totalmente acima da nossa compreensão. Naquele momento, Hashem quis que nós fizéssemos. Temos tentativas de explicação, mas, na verdade, o que Hashem quis naquele momento, uma das explicações, ele quis fazer frente à idolatria. Então, pegar o Deus, o ídolo dos idólatras, que era o carneiro, e sacrificá-lo para o verdadeiro Deus. Esse é um verdadeiro chega para lá na idolatria. Pegar a própria divindade deles e fazê-la virar churrasquinho. Lembrando que o Corban Pesach, uma parte deles era oferecida no altar queimada e uma parte era comida pelo povo de Israel. Então a ideia era de fazer frente à idolatria daquela época. Uma das ideias, mas a verdade é que a vontade de Deus está totalmente acima da nossa compreensão. A vontade de Deus está acima da existência do mundo, do universo. Então a gente tenta explicar a vontade de Deus, mas só são tentativas, porque a vontade de Deus, assim como Hashem, é infinito e supremo, a sua vontade é a suprema vontade igualmente infinita. Não tem fim. A causa, o motivo de Deus se manifestar junto aos seres humanos, essa causa, esse motivo, não tem fim. Porque Deus não tem fim. Mais uma pergunta, pessoal? Professor de cursinho sempre falava que se não tem nenhuma pergunta, ou porque todos entenderam tudo, ou porque ninguém entendeu nada. Era brincadeira de professor de cursinho. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto isso, que o pessoal não pergunta, eu queria saber por que Mashiach virá em Nissan, justamente em Nissan. Em Nissan? Não, então, porque Isso. tá escrito no Talmud, que foi uma obra compilada sob inspiração divina. Todos os sábios do Talmud estavam no nível tal que Deus se revelava a eles. Então está escrito que em Nissan foram redimidos os judeus, o povo de Israel, e em Nissan também serão redimidos. Por quê? Porque a espiritualidade desse mês não é simplesmente um monte de quadradinhos no calendário de parede, né? Como se fala isso aqui? O calendário que a gente coloca na folhinha, né? Na folhinha de parede. Mês não é somente uma convenção dos seres humanos. Mês, ele existe, essa contagem existe nos mundos espirituais. Esse mês ele tem uma força incrível que lá atrás, há 3.333 anos, lá no Egito, propiciou a primeira redenção. Então, vem a Hassidut baseada na Kabbalah e nos ensina que a primeira redenção é a fonte da última redenção. Então, no mês de Nissan é um mês muito propício para a revelação do Mashiach. Ele pode se revelar qualquer outra época do ano, mas uma etapa da sua revelação tem que passar por Nissan. E, de preferência, o começo da revelação vai ser em Nissan, porque esse mês é um mês que ficou carimbado por Deus com a primeira redenção como o mês que tem um potencial incrível para ocorrer a última redenção também.
Mais uma pergunta, pessoal? Rabino, boa noite. Boa noite, tudo bem, Moshe? Tudo bem, Rabino? Eu tenho uma pergunta. Olha, nós estávamos falando do Moshe, aí o Moshe apareceu. Fala. Primeira vez que eu estou falando aqui. Então, a minha pergunta Que bom. é Sim. se na era de Mashiach vai haver comemoração de Pêssar Sim. ou se vai haver alguma outra festa judaica além de Pêssar, se for o caso. Então, existe uma frase, uma boa pergunta. Essa é uma pergunta clássica que o próprio Talmud faz e responde, né? Existe uma afirmativa clássica do Talmud que diz o seguinte, que futuramente todas as festas serão anuladas, com a exceção da festa de Purim, e alguns dizem até com a exceção da festa de Hanukkah. O que quer dizer que todas as festas vão ser anuladas? Então, precisa entender o que os sábios falam. Os sábios, às vezes, eles fazem uma afirmativa assim bombástica e que a gente, à primeira vista, não entende. Essa é a linguagem dos sábios. Mas depois a gente começa a se aprofundar um pouco mais e acaba entendendo. Explicam os comentários do Talmud, e principalmente a Hassidut, a filosofia hassídica, que é ligada na mística do judaísmo, que é ligada com a Kabbalah. Quando os sábios dizem que todas as festas futuramente vão ser anuladas, com exceção de Purim ou de Hanukkah também, vamos substituir as palavras. Em vez de anuladas, vamos entender como ofuscadas. As festas vão continuar existindo, todas elas, mas a luz espiritual decorrente da espiritualidade dessas festas será ofuscada pela luz da redenção, pela luz de Mashiach. Com a exceção de Purim, e alguns dizem também com a exceção de Hanukkah, porque são festas que mexem com uma sensibilidade maior do povo de Israel. Houve grandes revelações em Purim e Hanukkah, então todas as festas continuarão existindo, mas de uma certa forma, a luz dessas festas será ofuscada pela luz da redenção, com a exceção de Purim, e alguns dizem também com a exceção de Hanukkah. Esse é o significado das festas serem anuladas. Em vez de anuladas, vamos substituir a palavra anuladas por ofuscadas. Vão continuar a existir, mas serão ofuscadas. Entendi, Rabino. Obrigado. Okay? Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a ocasião. Alguma dúvida? Algum comentário a acrescentar? Rabino, Pode falar. Sim. Travou. Oi? Fala, Renato. Renato quer falar? Não, o rapaz travou, é por isso que ele não está conseguindo falar. Ah, entendi. Pessoal, o próprio Moshe Rabbeinu, é a maior lição de que quando a gente trava, dá para destravar também. Moshe, ele era fanho, ele tinha dificuldade de flexionar as palavras. No final, ele virou o maior orador de todos os tempos. Ele não era gago, as pessoas confundem gagueira com... Ele era fanho, não sei qual substantivo relativo. Ele era fanho, ele não conseguia como se fala? Ele não conseguia flexionar as palavras. Mas depois Deus o curou, ele se transformou no maior orador de todos os tempos. Só haverá um orador maior que Moshe, que vai ser o próprio Mashiach. Mashiach vai ser um orador maior que o Moshe, né? Mais uma pergunta? Pessoal, uma observação. Eu vi uma aula de um sheliach, um rabino, que ele é o rabino da cidade do Beit Rabá, da cidade de Antuérpia.
Antuérpia, na Bélgica, é um grande centro judaico, onde há muitos ortodoxos, muitas comunidades religiosas. E esse rabino, ele, numa das palestras dele, ele confessou que, na verdade, ele passou por uma grande dificuldade. Na infância dele, ele era gago, ele não conseguia falar direito, ele começava a gaguejar e a dificuldade dele era muito grande, até o ponto que perguntaram, ele era israelense, até o ponto que perguntavam para ele, qual é a sua idade? Ele não conseguia falar 9 anos. Techa, ele não conseguia falar a palavra techa. Então o que ele falava? Ele falava, minha idade é 8 mais 1, porque ele não conseguia falar o número 9. Tamanha a dificuldade de falar por conta da gagueira que ele tinha. E assim ele, no bar mitzvah dele, ele foi chamado e falou 2, 3 palavrinhas e tentou se livrar. Quando chamavam ele para a Torá, ele se escondia para fazer a bênção da Torá, porque não conseguia falar, ele morria de vergonha de gaguejar. E assim ele tentava contornar e era uma dificuldade muito grande. E assim ele se casou e antes de se casar, ele entrou em audiência com o Rebbe. E o Rebbe falou o seguinte, deu um conselho para ele estudar o Sha'ar, o portal da Bitachon, da confiança em Deus, escrito pelo Rabino Bachye, que escreveu Chovot HaLevavot. Esse livro acho que já tem traduzido em português. Chovot HaLevavot seria a obrigação dos corações, alguma coisa assim. E que tem um capítulo lá destinado à confiança em Deus. E a confiança em Deus gera autoconfiança. Então, o principal aspecto do problema psicológico que reflete na fala da pessoa, principalmente da criança, que é a gagueira, é a falta de autoconfiança e a falta de confiança em Deus. Então, trabalhando a confiança em Deus, a pessoa acaba com a gagueira. E na mesma audiência com o Rebbe falou o seguinte para aquele rabino, que ele ainda era gago, ele era gago. Falou para o rabino, Slavatiki é o nome dele, Slavatiki. Falou que gostaria que ele fosse para a Bélgica, ser emissário do Rebbe na Bélgica. Aí ele pensou, será que eu escutei errado o que o Rebbe falou? Perguntou para o secretário, mas como pode ser? Eu mal consigo terminar uma frase, eu morro de medo de falar. Não consigo terminar uma frase, fico gaguejando o tempo todo. O Rebbe, tudo bem, ele pediu para estudar esse livro do Chovot HaLevavot, no capítulo destinado à confiança em Deus, mas eu não consigo terminar uma frase. Será que eu ouvi direito? O Rebbe pediu para eu ir para a Bélgica, para Antuérpia, justo lá, que tem um monte de comunidades ortodoxas. Como que ele vai fazer para se sobressair a tantas comunidades racídicas e de litaim, lituanos, ortodoxas, etc., um monte de yeshivot, seminários rabínicos e sinagogas e casas de estudos, etc., como que eu vou me sobressair? Aí o secretário falou, olha, eu confirmei com o Rebbe realmente, ele pediu para você ser um emissário na cidade de Antuérpia. Na cidade de Antuérpia. E aí ele estudou realmente Chovot HaLevavot, ele ficou o pensamento dele em Chovot HaLevavot, e aos pouquinhos ele conseguiu se superar. Ele virou um super orador na cidade de Antuérpia. Ele dá uma aula todo Shabbat à tarde, ele dá uma aula para um grupo de mulheres religiosas que aparecem na aula dele. A média de frequência é uma aula presencial, não agora na época da pandemia, antes da pandemia. A média de frequência dessa aula de mulheres, onde os Slavatiki, esse rabino fala, era uma média de 300 a 400 mulheres que iam assistir pessoalmente à aula desse rabino. Então, não só ele deixou de ser gago, como ele se transformou num excelente orador. Eu dava para perceber um pouquinho, ele fala super bem, mas tem uma hora que ele começa a diminuir o ritmo. Algumas palavras ele fala um pouquinho mais devagar. A gente percebe, ele não chega a gaguejar, mas a gente vê que algumas palavras ele fala um pouquinho mais devagar, mas ele é um orador espetacular, que até a audiência com o Rebbe, antes dele se casar,
ele não podia nem pensar na possibilidade, não só de falar em público, na possibilidade de falar algumas palavras em público, que ele não conseguia terminar algumas palavras. Essa é a brachá, a bênção do Rebbe, a orientação certa, e esse é o efeito da pessoa trabalhar psicologicamente e espiritualmente a confiança em Deus, que acaba gerando a confiança em si mesmo, a autoconfiança. O antídoto para a gagueira é a autoconfiança. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, nós vamos terminar por aqui. Eu desejo a todos, normalmente nós desejamos um ao outro um Pesach Kasher Vesameach, um Pesach Kasher. Kasher não é somente na comida kasher, é no comportamento kasher, na espiritualidade kasher. Vesameach, alegre. Aquilo que a gente não consegue através de qualquer outro recurso em relação a algo que queremos muito na nossa vida, podemos conseguir pelo aspecto da confiança em Deus e também pela alegria. A alegria é um nível de espiritualidade tal que nos leva, nos impulsiona a fazermos somente coisas boas e positivas. Por meio da alegria, nós podemos alcançar níveis espirituais simplesmente inimagináveis através da alegria. Não vamos confundir alegria com exibicionismo, sensualismo, cabeça vazia, falar besteira, né? Frivolidade, não. A alegria maior é a alegria de valorizarmos a nossa vida, é a alegria de chegarmos à conclusão que Deus é maravilhoso e que, Baruch Hashem, graças a Deus, que Deus existe, graças a Deus que nós existimos, graças a Deus por cada dia e por cada momento da nossa vida. Quando começamos a refletir sobre tudo isso, nós somos invadidos por um sentimento pleno de alegria. E essa alegria pode nos levar a níveis espirituais que nem podemos imaginar de tão grandes e tão elevados que são esses níveis. Então, que todos nós possamos comemorar a festa de Pesach de uma forma kasher, com muita espiritualidade e com intensa alegria. E essa alegria vai propiciar a revelação da maior de todas as alegrias, que vai ser a tão almejada, tão esperada e desejada redenção a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e até mais.